A Química da Vida, com a professora Raquel Verdão. Então aqui nós vamos falar sobre algumas substâncias que são importantes para os seres vivos e que sem elas não existiriam a vida, tá? A primeira delas é a água. Então quem aqui conseguiria ficar sem tomar água? Ninguém. Então a água, ela é um condutor, é um combustível básico de todos os seres vivos. Ela é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Então a molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aqui nós temos a imagem da molécula de água, a representação gráfica dele. Então a água está em todos os lugares, todos os seres vivos precisam da água, inclusive o corpo dos seres vivos tem uma porcentagem imensa de água. Então o nosso, por exemplo, é cerca de 70%, enquanto que de uma água viva, ela é praticamente toda formada por água. Então nós precisamos nos hidratar bem, até mesmo para que não haja desidratação. Outra questão importante sobre a tensão superficial da água. A água, ela tem uma coesão entre as moléculas no estado líquido, que é responsável por uma alta tensão superficial. Então elas ficam bem próximas, com uma força maior, uma adesão maior entre elas, que faz com que insetos, por exemplo, consigam ficar sobre a água sem se afundar, porque as moléculas se aderem muito nessa parte superficial aqui. Então aqui nós temos um inseto, ele mede cerca de 1 centímetro. Sais minerais. Eles podem participar como os constituintes de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos. Então nós precisamos dos sais minerais e todos os seres vivos para que o corpo, a estrutura do ser vivo tenha uma funcionalidade e uma estrutura adequada àquela sua espécie. Alguns exemplos de sais minerais: o cálcio, que ele participa da formação e manutenção da estrutura dos ossos e dentes e da coagulação sanguínea. Então, onde nós encontramos o cálcio? Leite, derivados e vegetais verde escuros. O fósforo, ele participa da formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes também. Ele é encontrado em carnes, aves, peixes, cereais, legumes, leites e derivados. Aí nós temos o potássio, o sódio, o cloro, o magnésio. Vou falar aqui sobre o magnésio. Ele participa da construção muscular, onde é encontrado em cereais, vegetais e frutas. O cloro, ele atua na manutenção do equilíbrio hídrico, onde é encontrado no sal comum da cozinha. Aqui nós temos ainda mais sais minerais. O ferro, ele é importantíssimo, ele compõe a hemoglobina e a mioglobina, que são pigmentos que têm grande afinidade com gases respiratórios como o oxigênio. Então eles são extremamente importantes, são encontrados nas carnes, fígado, vegetais verdes escuros e leguminosas. O zinco, ele faz parte das enzimas e dos hormônios que participam das principais vias metabólicas, atua no processo de cicatrização, compõe as enzimas envolvidas na digestão e são encontrados também em carnes, fígado, ovos, mariscos e cereais. Enfim, aqui iodo, flúor, cromo, selênio e manganês são outros exemplos de sais minerais e que são importantíssimos na constituição dos seres vivos. As vitaminas, elas são extremamente importantes também para a composição dos seres vivos, que esse termo vitamina, ele é empregado para nomear substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para as atividades metabólicas de um organismo e que não são sintetizadas por ele. Então nós não sintetizamos as vitaminas, elas precisam entrar no nosso corpo através de algum meio. Então a vitamina D, por exemplo, ela pode ser sintetizada na pele sob a ação de raios solares a partir de um lipídio. E muitas pessoas hoje em dia já fazem suplementação dessa vitamina, porque nós precisamos da mesma para as atividades metabólicas do nosso organismo. Aqui nós temos a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, onde elas são encontradas a vitamina B1.
encontrada em carnes, legumes, cereais integrais e verduras. Vamos aqui. A vitamina A, ela é conhecida, é o retinol dos animais. E ela é necessária para a manutenção da integridade da pele e dos epitélios respiratório, intestinal e urinário, atua na síntese de pigmentos da retina. São encontrados nos vegetais verdes e amarelos, frutas amarelas e alaranjados, fígado, leite, derivados, gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau. Aí aqui vitamina D, vitamina E, vitamina K, enfim, todas as vitaminas são extremamente importantes. Agora vamos falar sobre os carboidratos. Os carboidratos são também chamados de glicídios ou hidratos de carbono e eles podem ser divididos em 3 grupos. Os monossacarídeos, que são os açúcares simples, disacarídeos, que são açúcares formados pela união de 2 moléculas de monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são carboidratos formados pela união de muitas monossacarídeos. Então, os carboidratos, resumindo, eles são açúcares e que nós encontramos no nosso alimento dia a dia, como por exemplo no arroz, no pão, na mandioca, macarrão, bolos, enfim, nós estamos ingerindo carboidratos quando comemos esses tipos de alimentos. Os lipídios, eles abrangem uma classe de compostos com estrutura muito variada que exercem diferentes funções biológicas. São substâncias fisicamente caracterizadas pela insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos, como o éter, o álcool e o cloroformo. São elas, os tipos de lipídios. Nós temos os carotenoides, triglicerídeos, fosfolipídios, cerídeos e os esteroides, e cada um cumpre uma função nos seus seres vivos. Aqui nós temos, por exemplo, a comparação entre uma artéria com obstrução causada pelo excesso de colesterol, que é essa daqui, e essa, que é uma artéria saudável. Você chegou até aqui, parabéns, muito obrigada e sucesso para você.